Olá, estamos de volta, seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente para mais uma aula do nosso treinamento. Por aqui, professor Marco Xavier, e nesta aula vamos aprender como eliminar uma lista suspensa criada através de validação de dados. Não somente a lista suspensa, mas os bloqueios que são aplicados através das configurações de data, de hora ou de comprimento de texto. Neste exemplo aqui, como você já deve ter visto nas outras aulas, nós já ensinamos como criar uma lista suspensa via validação de dados. Então, a lista suspensa ela facilita bastante o cadastramento, o preenchimento de dados, mas de repente você, por algum motivo qualquer, não precisa mais desta lista. E ele tem um comportamento um tanto quanto peculiar. Por exemplo, muitos profissionais imaginam que basta apenas você deletar uma lista. Por exemplo, se eu pressionar delete. Pressionei delete, a impressão que eu tenho é que a lista foi apagada, mas na verdade não. Eu só apaguei a exibição do registro. Eu posso escolher uma outra cidade qualquer. Se eu pressionar delete, veja que a lista permanece no mesmo lugar. Então, como eu elimino uma lista suspensa caso eu não precise mais dela? Então, temos aí alguns procedimentos que você pode adotar. Neste caso, no primeiro contexto, vamos utilizar a própria validação de dados para fazer a eliminação dessa lista. Deixe selecionado a célula, lembrando, que a lista suspensa ela fica vinculada com uma célula, ela está sempre dentro de uma célula. Selecione esta célula. Você vai acessar a guia dados, aqui em cima a guia dados, e localize o comando validação de dados. Você vai abrir, escolha a primeira opção. Como a lista suspensa ela já está configurada, veja que ele está indicando aqui a fórmula de vinculação dos dados, o item que está sendo inserido, que é a própria lista, e agora é muito simples. Caso você não precise mais da lista, é só clicar no botão limpar tudo. Simples assim. Tem uma outra possibilidade que eu vou mostrar para você. Eu vou até cancelar aqui, vou dar uma cancelada, porque na lista suspensa, como ela está vinculada com uma célula, você pode replicar ela para a célula do lado ou para a célula de baixo. Então temos duas células aqui com listas suspensas, que eu vou mostrar o outro método agora na sequência, tá? Então esse aqui de cima eu vou tirar da maneira que eu mostrei para você na guia dados, validação de dados. Aqui na seção de configuração posso deixar a mesma e eu vou acionar simplesmente o botão limpar tudo. Quando eu clico no botão limpar tudo, ele vai efetuar a limpeza dentro da janela, dentro da caixa de diálogo. Você confirma no OK e agora sim, o registro ele permanece, mas agora não existe mais lista, tá? Então dessa maneira aqui, aí sim, se eu deletar, eu não encontro mais nenhuma opção. A lista foi eliminada pelo próprio item de origem. Agora, fora da validação de dados, um outro recurso também que você pode utilizar para limpar, esse é um pouco mais radical. Ele vai limpar tudo. Ele limpa a lista, ele limpa a formatação e ele vai limpar conteúdo também. Ele vai passar uma limpeza geral na estrutura ou na célula. Para isso, na guia página inicial, na primeira guia página inicial, você encontra esse comando aqui, que é a borracha de limpeza, tá? Quando você clica, temos algumas opções relacionadas. Posso simplesmente só limpar o formato, posso limpar o conteúdo. Em casos mais extremos, você pode pedir para limpar tudo. Nesse caso aqui, acionando limpar tudo, ele simplesmente elimina qualquer tipo de conteúdo ou qualquer tipo de formatação, tá certo? Então, relacionado à lista suspensa, temos esses detalhes para serem observados, tá? Relacionado aqui, por exemplo, nessa formatação de data e hora, no caso aqui uma formatação de hora. Nós já ensinamos nas aulas anteriores, a gente aplicou aqui uma formatação condicional de forma que nessa coluna só seja permitido horários acima de 7 horas da manhã. Então, se eu digitar, por exemplo, um horário acima das 7 horas, por exemplo, 8 horas, ele vai aceitar sem problema nenhum. Ou então, a saída está configurada para não ser depois das 17. Então, se eu colocar aqui uma saída, por exemplo, às 16 e alguma coisa, ele vai aceitar sem problema. Agora, se eu tentar simular aqui um horário antes, por exemplo, o funcionário ele precisou entrar às 6h30. Só que nesse caso, ele está configurado para aplicar um bloqueio. Mas você precisa efetuar esse registro. Ou no caso aqui, se eu precisar simular uma saída depois das 17, ele vai bloquear.
Então, caso você não precise mais desse rigor todo, né, você não precisa mais desse controle, você quer que essa planilha fique livre para as digitações, como é que a gente elimina? É no mesmo local que a gente havia analisado anteriormente, na própria validação de dados, tá? Guia dados, a gente vai adicionar validação de dados. Essa mensagem aqui, ela informa que eu tenho duas regras diferentes no intervalo que eu selecionei, tá? Mesmo assim, ele vai conseguir fazer a manobra. Então, eu posso eliminar duas ou mais formatações em uma única sessão. Então, ele te avisa dessa condição. É só confirmar no OK. E aí, nesse caso, como são duas sessões diferentes, ele não tem como mostrar as duas configurações ao mesmo tempo. Então ele fica aqui com um visual neutro. Mas no nosso caso aqui, é só solicitar a limpeza, ou seja, limpar tudo. Quando você clica aqui, ele faz a operação e agora a gente confirma. Vamos dar OK. Lembrando que a limpeza, aqui no caso da validação de dados, ele não limpa os dados, né? Ele só limpa a configuração. Agora, se eu precisar digitar, por exemplo, 5:30, não tem mais nenhuma restrição. Se eu precisar digitar aqui, por exemplo, 20:45, não tem mais nenhuma restrição, tá? Então, validação de dados é um recurso muito interessante, tá? Mas caso você precise desativar essa funcionalidade, você viu que é muito simples, tá legal? Logo acima aqui temos mais vídeos com mais conteúdo interessante sobre Excel. Vale a pena dar uma acessada, a gente se encontra lá. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.